Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode assistir na TV Alternativa, canal 19.1, no sábado às 8 horas, ou a reprise, domingo às 7 e segunda-feira às 8h30. Você pode acompanhar também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Na pauta, 35 anos de fundação do Sindicep Maranhão e as comemorações dessa data tão marcante para o sindicalismo maranhense. Presidente, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ricardo. Sempre é um prazer estar aqui no seu programa, nosso programa. E nós sabemos o quanto ele é importante para levar as informações para a nossa base, para nossos filiados e para a sociedade em geral. João Carlos, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão está completando 35 anos de fundação e o senhor foi um dos fundadores. Conte para nós um pouco dessa história. Essa história é uma história que me toca profundamente porque eu a vivi. Eu vivi numa época muito difícil, de estudante como estudante universitário, tendo o entendimento do que acontecia no país, porque o meio científico, o conhecimento proporciona exatamente você alcançar determinadas compreensões que em idades mais jovens você não tem acesso, porque dentro da universidade é muito propício ao debate e principalmente ao debate político. E passando de lá exatamente para a situação profissional, a ditadura é algo muito opressivo, é algo que quem viveu sabe, é opressivo até de você pensar, Você não pode pensar diferente da bolha, de como as pessoas num regime desse, eles querem que você pense. Então, para nós trabalhadores, nós tínhamos o desejo muito de furar aquela bolha. E furar aquela bolha significa sair daquele sentimento de você não se libertar, não poder discutir a opressão dentro do mundo do trabalho, não discutir as formas de associação que os trabalhadores precisavam, e essa questão dos direitos e muitas outras coisas. Então, a ditadura militar, ela oprime não só a vida física, mas as próprias ideias. Então, é algo miserável, é algo muito mesquinho e extremamente perverso para qualquer ser humano. E nesse aspecto, a situação da sindicalização é algo que não aconteceu do dia para a noite. É um pensamento. É algo que veio construído, que vem sendo construído. Isso daí, obviamente, passou pela própria abertura, passou pela própria... A Constituição de 88 foi um passo muito importante no sentido de levar a discussão para o próprio parlamento. As associações tiveram uma decisão no sentido não de nos dar um espaço só recreativo, mas de abrir também um espaço político. Nós tínhamos interesse que, através das associações, quase todos nós que fundamos sindicato naquela época, todos estávamos envolvidos com aquele sentimento, com a luta dentro das associações, porque entendíamos que era uma estratégia de chegar até o movimento mais organizado. Quando nós chegamos na criação dos sindicatos para o serviço público, já foi um passo mais avançado. Já tínhamos avançado também nessa luta da discussão, do debate, mas mesmo assim ainda era algo difícil para a gente, uma categoria muito grande, muito dividida. É isso que eu queria chamar a atenção, porque com a liberação da sindicalização para os servidores públicos a partir de 88, seria natural que cada um dos setores quisesse fundar seu próprio sindicato. Como é que vocês conseguiram unificar para fazer esse sindicato geral? Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa de anos, de muita discussão,
porque essa questão da concepção de sindicato único é algo que nós trouxemos de outras lutas, da própria luta política, né? Então, a necessidade de buscar meios revolucionários até dentro do próprio sindicato era uma instância possível, né, desse debate. E o sentimento é que alguns companheiros apostavam, acreditavam no sindicato por categoria, né? Inclusive a categoria dentro do serviço público, da saúde, da educação, do trabalho, né? Que eram as organizações que ainda não tinham se tornado sindicato, mas estavam mais avançadas no processo, né? A Previdência. Nós tínhamos uma discussão travada sobre isso, né? E nesse momento foi decisivo que nós pudéssemos estar buscando consolidar esse processo através dos companheiros virem para o debate. E foram longos meses de debate até que nós conseguimos, né, trazer, né, com muita ênfase, com muita força, a necessidade da concepção sindical única, que fortalece, que faz com que a luta avance, faz com que os direitos sejam ampliados. Isso daí foi possível através exatamente desse debate, que não foi um debate localizado, mas foi um debate que ocorreu a nível nacional. Tanto é que nós temos uma confederação que aglutina toda esse avanço travado nesse processo. É importante destacar, né, João, que antes disso já havia umas discussões, vocês já discutiam umas pautas trabalhistas, só que eram dentro das associações e não tinham poder de negociação direta com o governo. Esse foi o grande avanço quando se torna esse sindicato? Sim, foi um grande avanço. Isso daí foi um grande avanço porque, embora nós acreditássemos, né, mas devido ao resquício de uma ditadura muito recente, né, a maioria dos trabalhadores ainda não haviam se preparado para isso. Então, só as pessoas que estavam exatamente na frente do movimento entendiam que era possível, porque no momento em que a gente travava o debate aqui, a gente também se linkava com o próprio parlamento, com pessoas que tinham o mesmo pensamento que a gente, né? Então, muitos parlamentares avançados, né, dentro desse processo da discussão, nos ajudaram. Ninguém faz uma luta sem essas conexões, né, sem buscar outras forças, outros aliados. Então, isso daí deve ser entendido como amplo, tá, dentro das próprias universidades, dentro do meio estudantil, dentro do parlamento. Então, nós buscávamos todo tipo de alianças, né, e discutíamos com quem era possível discutir. Então, quando se levou essa pauta para o parlamento, já era uma pauta amadurecida, né? E quando se travou a luta com os próprios companheiros no campo do trabalho, dentro do serviço público, também já sabíamos de maneira muito clara o que nós queríamos, né? Todos nós já sabíamos, né? Tanto é que aqui, talvez no Maranhão, foi um dos espaços que a luta se deu muito intensa no sentido do debate, mas não fracionou o sindicato, né, em muitos sindicatos como em outros espaços, em outros estados. Isso daí aconteceu com muito mais força, haja vista o enfraquecimento de não ter acúmulo de debate. Isso fez com que o próprio sindicato se tornasse muito forte, né? O Sindicep nasceu forte. Nasceu forte, tá? E isso daí nos deu muito poder de engajamento, né, do processo. Tanto é que era assim... realimentação. Era assim, Ricardo. Nós começamos, digamos assim, com uma assembleia de 100, 200 pessoas, e foi um fenômeno que até nós ficamos impactados. No 6º mês de criação, nós já estávamos com 800 mil filiados. Era assim uma coisa estrondosa. As pessoas tinham sede disso, não sabiam era como fazer, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, os sindicatos sofreram muito no governo passado por causa da pandemia e também por conta das ações antissindicais do próprio governo. A situação melhorou? Primeiro é fato, né? No governo Temer, nós já sentimos uma queda muito grande, né? Porque o governo já veio preparado com algumas armas contra o povo brasileiro e mais precisamente contra os trabalhadores, né? Dentro desse bojo, os servidores públicos, os trabalhadores no Serviço Público Federal, né? Fizeram um arcabouço lá onde não se podia gastar nada, se congelou os salários, né, durante muito tempo, né, que passou de um governo para o outro, do Temer para o Bolsonaro, e teve a reforma trabalhista. Foi horrível. A reforma trabalhista foi horrível. A questão da implicação dos direitos trabalhistas enterrou o trabalhador brasileiro, né? Tirou direitos. O próprio enfraquecimento do poder do sindicato até para fechar os contratos. Sim, além disso... A homologação. Além da homologação, a questão muito séria foi a questão da redução do número dos sindicatos no Brasil, né? Foi pela primeira vez, conforme o IBGE, de 10% nós passamos para 9%, né? É uma coisa assim que, se você for olhar, é um número gritante, porque aquele avanço que nós tivemos da classe trabalhadora, no sentido de se organizar, de ter consciência do seu papel, de avançar nos trabalhos, né, com a questão dos direitos, eles foram um pouco depauperados dentro do governo Temer, né? E na reforma trabalhista isso daí aconteceu e veio até no sentido de enfraquecer os sindicatos com a própria exigência do imposto sindical, né? Nós sabemos disso, né? Claro. Que o imposto sindical era descontado, se bem que a gente não concorda um pouco da metodologia que era utilizada, mas de qualquer maneira era um recurso que os sindicatos se utilizavam para fortalecer a luta. Claro. Nós não podemos tirar, né? Nessa questão mais conceitual, é uma coisa muito séria que aconteceu no país. É um fenômeno que tem que ser estudado com os próprios trabalhadores. Bom, passando para o governo Bolsonaro, a primeira medida que esse rapaz fez, né, como bom nacionalista que ele sendo irônico mesmo, né, foi exatamente travar os sindicatos, porque ele mudou a forma de desconto através daquilo que nós sobrevivemos, né? Ele determinou, né, que todas as pessoas tivessem acesso, né, de uma maneira muito fácil em bloquear os seus próprios descontos, né, de cancelar, né, sua filiação. E nisso daí os sindicatos sofreram, né, amargaram com isso, porque nós não tínhamos como discutir naquele momento com cada um associado. Já visto, o caixa foi reduzido, foi a primeira medida do governo Bolsonaro, muito sério. E depois veio a reforma previdenciária. Previdenciária, aí vai mais uma vez bater na idade da aposentadoria, o cálculo em relação ao benefício. É muito sério o que se passou nesse país de 2016 até 2022, coisas seríssimas aconteceram contra o trabalhador, né? E quem acompanha esse processo sabe o quanto nós que fazemos essa defesa, estamos na frente da luta, né? Nós amargamos, né? Só que depois do inverno, depois da chuva vem a bonança, né? Vem alguma coisa assim, essa frase fala, e não é uma frase banal para mim, né? Eu acho que isso daí aconteceu conosco porque o governo que sucedeu, né, o governo Lula, ele tem muita sensibilidade. Nós sabemos que ele nasceu dentro do sindicato, né? Nós sabemos que não é um paraíso o governo dele, tem muitas contradições, tem muitas coisas a serem resolvidas, mas nesse momento nós conseguimos respirar, oxigenar, né? E o sindicato passa por um processo
de melhoria. Eu acredito que todo sindicato... É isso que eu queria conversar contigo agora, João. Pois não. Porque, assim, você acabou, né, você está começando um segundo mandato, e o teu primeiro mandato precisou lidar muito com essa questão da reestruturação financeira, a modernização do sindicato. Sim. E agora, esse teu segundo mandato, você tem investido muito na reestruturação física do sindicato, né? Sim. Inclusive com uma reforma completa da sede. Ok. Quando é que você pensa em entregar, terminar com essas reformas, essa melhoria para o sindicato? Primeiro, nós passamos por esse momento muito difícil, não havia condições de nós investirmos nem na questão da formação, quanto mais na questão física, estrutural, né? O sindicato estava depauperado, um prédio com mais de 20 anos, né? Feito uma reforma muito bem feita na época, os sucessores, os meus antecessores trabalharam na manutenção, mas vocês sabem, essa questão de patrimônio, com o passar dos anos, né, ela acontece que vai deteriorando. Vai deteriorando e muitas coisas têm que ser feitas se você não tem um recurso para investir de uma maneira geral no momento. E isso daí aconteceu conosco, né? E quando nós tivemos o primeiro mandato, praticamente a gente trabalhou mais a questão política, que é uma questão sempre presente, né? É uma questão que sempre nós temos que realizá-la. Mas só que não havia recurso para investimento, tanto na questão estrutural, quanto na questão da formação, a questão dos nossos funcionários, que ficaram muito tempo sem ser vistos dentro desse processo. Bom, a gente preparou um pouco as condições para que isso daí acontecesse. Fizemos uma reforma do estatuto, discutimos o orçamento, o que deveria ser melhor aproveitado e gasto, o que poderia se guardar um pouco para essa reforma estrutural física do nosso prédio, e equipamentos, né? Antes nós fizemos a questão dos próprios, a questão ambiental, que é importante. Trabalhávamos com muito papel, e papel traduz muita doença de acordo com o tempo. Nós tornamos todos os documentos eletrônicos, isso daí foi importante. Compramos um pouco de equipamento, mas fizemos o planejamento para que, numa possibilidade de uma outra gestão, nós pudéssemos aplicar na estruturação do sindicato. Isso daí está acontecendo, estamos já quase finalizando, né, a estrutura física. Está um prédio belíssimo, com condições adequadas para o trabalho, né, do sindicato, de todos os diretores, todos os funcionários. Isso daí nós estamos terminando. Foi assim uma dor de cabeça muito grande, porque trabalhar com reforma é muito difícil, né? Já vista que às vezes você contrata um trabalhador, não dá certo, aí tem que contratar outros, às vezes falta o material que tem que buscar fora, mas nós conseguimos, né? Conseguimos já dar conta disso, vai ser entregue dia 1º tudo. Já partimos para uma outra luta, que foi essa questão da compra de equipamentos técnicos, tanto para o nosso estúdio. Todas as salas de diretores vai ter equipamentos de última geração, né? Equipamento tecnológico para o trabalho. Além disso, nós estamos indo a Recife, onde vai ser entregue o plano de carreira de todos os funcionários, né? Isso daí é algo que nós prometemos na nossa gestão e vamos cumprir, né? Vamos aplicar esse plano. Salários defasados, não tão adequados à própria realidade. Isso daí nós vamos dar jeito nessa questão, porque é uma questão que nós não podemos pensar numa categoria ampla, muito grande como a nossa, querendo direitos, querendo estruturação, querendo melhores salários, querendo todas as coisas que são desejáveis dentro do trabalho e para os trabalhadores, e não é razoável que nossos trabalhadores
estejam tão perto da gente, fazendo seus trabalhos e não sejam vistos, né? Isso daí também vai ter que se resolver agora, né? E, por último, a gente vai investir na capacitação de todos os diretores, atualizando ele com inclusão digital, que tem alguns que mal sabem pegar algum equipamento. Então, isso daí é necessário, possível. Vamos investir na qualificação dos diretores e também nos nossos funcionários. Eu acho que esse tripé aí sendo bem organizado, a gente vai conseguir dar um passo muito forte e muito grande lá para frente, né? Que assim seja. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o presidente do Sindicep Maranhão, João Carlos Lima Martins. Presidente, o sindicato tem lutado muito em defesa dos servidores nesses 35 anos e precisa comemorar essa data com a categoria. O que a direção está preparando para o aniversário do sindicato? Está preparando uma grande festa, porque nós precisamos comemorar, né? A vida da gente, a gente tem que celebrar sempre, né? A vida é muito curta e a gente tem momentos que são decisivos, né? Esse momento é um momento decisivo para nossas vidas, né? É um momento que nós temos que festejar. E o Sindicep sempre faz isso daí, não todos os anos, porque nós não temos um caixa com essa disponibilidade de recurso, mas de 10 em 10 anos nós costumamos fazer. Agora teremos 35 anos, né? Estamos preparando uma grande festa no Multicenter Sebrae, dia 1º de novembro, agora, dia 1º de novembro de 2025, né? Todos os filiados estão convidados, com seus filhos, sua esposa, seu esposo, enfim, né, que possa estar lá, porque é uma festa que precisa ser compartilhada, né? As atrações, nós teremos, primeiro, nós teremos um DJ lá, onde vai estar exatamente dando a motivação inicial, depois um momento eclético, né, que nós precisamos também cultuar nosso espírito, e teremos uma cantora lírica, mais um show da Tereza Canto e, por último, a Máquina do Tempo, que vai exatamente nos levar a uma grande alegria. Vai ser um momento alegre, vai ser um momento descontraído, vai ser um momento onde vamos encontrar os amigos, onde vamos encontrar os colegas da diretoria, os delegados de base. Vai ser um grande encontro para todos nós. Muita dança, muita comida, muita bebida, e nós esperamos todos lá. Presidente, e como serão entregues os convites? Como é que os filiados podem ter acesso? Importante. Hoje nós discutimos sobre isso na nossa reunião de diretoria. Vai ser, primeiro, os diretores estão disponibilizados os convites ainda dessa vez convites físicos, mas pretendemos, né, nos próximos eventos já serem digitalizados os convites, inclusive até a própria filiação. A partir de agora já contratamos esse serviço, estamos numa era de tecnologia, então temos que exatamente seguir esse caminho. Então os convites serão entregues aos delegados de base, aos diretores e também lá na sede do sindicato. Quantas senhas para cada convidado, para cada afiliado, presidente? Primeiro, um convite tem 2 senhas, né? A princípio, todos têm direito a um convite com 2 senhas, mas tem casos excepcionais que tanto os diretores quanto os nossos funcionários que estão na frente desse trabalho vão ter a sensibilidade de olhar caso por caso e fazer as adequações necessárias. Nesses 35 anos, presidente, o sindicato já teve muitos presidentes, né? Claro, vários. Okay. Eles serão homenageados, é Sim, isso? Sim, teremos 35 anos, é um tempo para reflexão,
Muitas pessoas estiveram nessa luta conosco, não serão esquecidas. Alguns não estão mais aqui. Tem entidades que merecem todo o nosso respeito e nossa homenagem. Então, os ex-presidentes contribuíram muito no processo. Se nós estamos aqui é porque eles existiram e reforçaram todo esse trabalho, deram o seu sangue, o seu suor, e são reconhecidos por nós e serão homenageados também, como outras pessoas. Presidente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e eu queria que você reforçasse esse convite à nossa base. Bom, estamos aqui nesse momento de uma maneira muito alegre, tá? Participando a todos os nossos filiados, que nós teremos nosso aniversário dia 1º de novembro de 2025 e lá vamos celebrar com todos vocês. A presença de vocês é fundamental para nós. Estão todos convidados e convidadas. E para isso nós pedimos que vocês procurem nossos diretores nos locais de trabalho, delegados de base, e se não tiver no seu local de trabalho, você procure a sede do sindicato, que nós temos diretores, delegados e funcionários nossos que estão orientados para lhe atender, para lhe acessar o convite, para que você possa estar lá. Sem convite não pode ter acesso, isso daí é importante. Tá? Outra coisa, presidente, qual o traje? Traje social, né? É uma festa de gala, é uma festa importante para nós, tá? E a gente precisa que nós, sim, possamos levar aquilo de melhor que nós temos. Às vezes uma roupinha que a gente vai uma roupa, não é roupinha, uma roupa que nós vamos na igreja, que nós vamos no evento social, por que a gente não prestigia no nosso sindicato, que é importante? Muito bem, é isso mesmo. Tá? Desejamos sucesso nas comemorações, obrigado pelas explicações, presidente, e que possamos ainda comemorar essa data muitas e muitas vezes. Queremos agradecer ainda a companhia de quem nos assiste, esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!